Quinto, vamos ao barco. Moreninho não chegou hoje. Que bom, Deus disse, né? A moça sempre está aí. Deixa a luz do céu entrar. 239. Não quer aprender também? Você está cantando no Facebook, quer vir junto com ele para cantar, vem na frente. Não pode vir. Escolhe aí. 226. 226.
Temos, pessoal, o irmão Carlinho, Carlindo, visitando, ele também, Jasso, ele tem a fé em Jesus, uma confiança que faz a certeza da salvação, pode ser o nosso irmão, eu não sei, pode não parte da igreja, não faz parte da nossa igreja, isso é ele com Deus, o nosso Salvador. Agradecemos pela vida, aqui, Delino. Vou tentar cantar um solo aqui, está calor, o lado de Jesus, que a gente está falando, como que é cantar, no que ele cantou ontem, ele está aqui, tem um sanfoneiro aqui em casa pra cá, vou colocar um pouco vou colocar, se sair com um gato aí, vocês pegam aí. Vocês falam de piano. Eu quero estar.
antes, vocês não conseguiram pegar, não sei. Né? Bem, os irmãos, sábado passado eu estudei lá em Apocalipse 20, mas não vamos lá, falando sobre a grande tribulação. Hoje fomos estudar em Daniel, capítulo 12, e um dia volta lá em Apocalipse, capítulo 20. Então, vocês abrem Daniel, capítulo 12, a página é 969, é para frente de Ezequiel. Ezequiel, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Chara. Eu não vou usar o microfone, vocês usam o microfone, não vou falar muito alto, né? Dá para ouvir bem. Tá, tem uma pessoa assim na porta, você falar, todos acharam? Então vou ler o versículo primeiro. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Então nós estudamos que aqueles cristãos, talvez que ainda, aquela pessoa que talvez ainda ela não se converteu, mas como Deus é conhecedor antes da fundação do mundo, Deus sabe de antes que aquela pessoa se vai converter ou não. Então o nome já está escrito no livro, no rol, lá nos céus, livro da vida. Se prestam bem atenção que ele fala aqui, ó, que não haverá, e haverá um tempo de angústia. Irmãos, angústia, aquele tempo, mas naquele tempo ele vai livrar o seu povo. Então nós vamos pensar hoje, o que está acontecendo hoje nas guerras entre a Rússia e a Ucrânia. É uma tribulação que eles estão passando lá, mas não se compara com a grande tribulação que o mundo vai enfrentar. Os últimos 3 anos e meio da grande tribulação, que todos nós sabemos que são 7 anos de tribulação. Os primeiros 3 anos, o primeiro tempo, vai ser de paz. O anticristo vai trazer paz. É um governo, é um homem. Fala que é anticristo porque ele vem antes de Cristo. Então, aí depois, passando 3 anos e meio, que é a metade, ele vai romper o trato de vez com o pacto com Israel. Então aqui nós vemos esse versículo em Miguel, o grande príncipe. Também esse é referido a ele como o grande príncipe. Ele é o Senhor protetor de Israel e a favor dos filhos do teu povo. Quem é o Senhor de Israel? É o nosso Senhor Jesus Cristo. É o Deus Filho, Deus Pai. E Ele é protetor de Israel. E a favor dos filhos do teu povo.
Se não for por Ele, contando nós também hoje, irmãos, amigos, se não for por Ele, todos nós estaríamos, olha, fritos. Se não fosse por Jesus. Se não fosse por ele, Israel, sem dúvida, será aniquilado naquele tempo. Será um tempo de angústia, qual nunca houve. Pode ver. Esse tempo futuro que ele está falando, vai ser um tempo de angústia, de tribulação, que nunca houve. Então, quer dizer que isso que está havendo lá nesses países lá estrangeiros, eu vi ontem falando no jornal que a guerra não vai parar por fácil, vai meses ou anos. A gente olha, vê assim a cidade, como é que fica uma coisa, dá medo de ver. Mas quem conhece as escrituras já lembra, isso não é nada ainda quando chegar na grande tribulação. Então fala que nunca houve. E alguém pode ficar aberto lá em Mateus 24 e vai ler para mim o 24, o versículo 21 e o versículo 22. Mateus. Então, lá, desde que houve nação, povos, vamos dizer assim, até aquele tempo, no futuro, é a mesma coisa que Jesus disse, correspondente aos 3 anos e meio da grande tribulação. Da grande tribulação. Então ele está falando aqui da grande tribulação, aflição, nos últimos 3 anos e meio. Achou, irmão? Olha, 21 e 22. Porque neste tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá iguais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Amém. Nesse último versículo que Paulo leu, quem que vocês acham? Ele fala assim, mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Eu já tenho falado, alguém tem alguma ideia? Quem são os escolhidos? Quem não sabe? Quem sabe? Quem que vocês pensam que são? Vê se vai bater no meu pensamento. Quer falar? Não pode falar, mas talvez isso não tem problema não. O povo de Israel, o remanescente. Que a nação de Israel tem judeu convertido. E o povo escolhido é Israel. O povo escolhido dele. Nós somos gentios. É os judeus. Então, quando, olha o que Jesus disse aqui, por amor, por causa dos escolhidos. Então ele abreviou aqueles dias. Que se ele não abreviasse aqueles dias, porque Deus já sabe de antemão, já estão escritos no livro da vida, ele já sabe que o restante de Israel que vai sobrar, eles vão converter no último dia. Se deixasse o antigo, não abreviasse aquele dia, que o anticristo ele acabaria com tudo. Se Deus, no pré-conhecimento de Deus soubesse, já sabia antes, que nenhum deles ia converter, então, sabia que ia ter cooperação dura até o final, deixava que nos abreviar aquele dia. Ia tudo para o inferno. Mas Deus sabe que quando eles vão crer, quando eles verem Jesus vindo nos ares. Só que eles não vão ter o privilégio aqueles que vão entrar com o corpo glorificado. Então, por que em Mateus 24 e 21? Porque haverá, então, grande aflição, está falando aqui, como nunca houve desde o princípio do mundo, não houve. Deixando para o final.
Se não anda bem, todas as coisas no final é difícil. Vem um pensamento meu agora, mas olha, não tem como a gente escapar disso. Quando você nasce, nova criança, você não vai ter tudo flor, tudo jovem, você não sente canseira, você vai crescendo naquela idade, aquele ano, faz tanta coisa e tem físico para sobra. E vai chegando no final da vida, vai ficando, vai perdendo toda aquela força, vai ficando. Aí vai chegando as aflições, os tempos difíceis. Se na nossa vida é assim, não falando daquele que morre, se não chega lá, falando daquele que consegue chegar aí aos 80 anos, 90 anos, 70, de 60 para cima já é um pouco difícil, é difícil. Então, aí falava que nunca houve, é no fim dos tempos. E nem tampouco há de haver. Essas guerras que estão acontecendo, elas vão assim, arrastando. Quem é que sabe que pode chegar ao final disso, a vinda do anticristo? Nós cristãos estamos sempre de alerta, nós sabemos. Tão pior quanto o mundo jamais tenha conhecido. E tão mal que nunca será repetido, porque será o fim, não vai repetir mais, vai ser o fim. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne, está falando carne, se são famílias, está falando nada, porque a alma não morre, o que morre é o corpo. A alma, ou ela vai para o céu, ou ela vai para o inferno. Hoje, morre e descansou, dorme, é o corpo que fica dormindo, o corpo que descansa. Se é doente, ele não vai sentir mais dor. Quem vai sofrer é a alma do indivíduo se morreu sem um novo nascimento. Se morrer sem Jesus Cristo, olha, é que ninguém volta para falar aqui. Só nós temos só uma pista, uma pouca declaração daquele rico que falou, que estava lá na chama. Agora, aquele que parte com Cristo, seja a religião que for, se tiver Cristo, se for nascido de novo, esse vai descansar, ele vai lá no céu com Jesus. Escolhidos. E vai ter um Apocalipse 20, versículo 15, alguém quiser ler, eu poderia também. Escolhidos é Israel que vão convertir no último dia, no último momento, que vão aproximar-se de Jesus, crendo nele, falando de Israel, como Messias, vão acreditar. Mas naquele tempo será libertado o teu povo, todos os que acharem escrito no livro da vida. Agora uma pergunta, meus amigos, irmãos, você que me ouve, quer aceitar Jesus, quer crer em Jesus, neste Jesus que nós pregamos? Se alguém achou Apocalipse 20, 15 aí, fala do livro da Bíblia, não foi o versículo 1. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Misericórdia, eu vou falar meio. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Isso aqui vai ser no grande trono branco. Irmão, não é comida de ninguém não, a realidade é essa. E é muito fácil pregar santificação, alegria, prosperidade, só coisas boas que nós gostamos de ouvir. Mas ninguém quer ouvir falar que no inferno, que existe o inferno, é duas realidades. Só existem duas moradas. Deus está olhando lá de cima para esse mundo, ele vê duas classes de pessoas somente.
Tantas as religiões que tem, salvos e perdidos. Aquele que tem, aceitou o filho dele, que tem Cristo, e aquele que não tem. É isso. Pode ter bastante igreja, mas salvos. Lá em 1 João 5:12 diz: quem tem o filho tem a vida, filho de Deus. Quem não tem o filho de Deus não tem a vida eterna. Então, quando Israel de fato não acreditar que o anticristo é o Messias, eles vão aceitar de o Messias. Qual é o versículo 2? É muito dos que dormem, olha o versículo aqui fala, dorme é o corpo. É muito dos que dormem no pó da terra, ressuscitarão. Daniel está falando aqui, o anjo está falando, Deus, o Espírito Santo, ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Muitos que dormem no pó, o cemitério aí está cheio, outro cemitério está cheio, no mar tem, em todos os lugares tem. Ali está quem partiu com Cristo, que está no pó, está dormindo. Na vida dele vai ressuscitar na primeira ressurreição. E aqueles que morreram sem Cristo, que foi apenas religioso, não vai ressuscitar na primeira, vai ficar para a segunda ressurreição, depois de acabar o milênio. Então, há duas ressurreições assinaladas neste versículo. Elas estão separadas por um prazo de 1000 anos. Olha, 1000 anos. O Brasil está com 523 anos. E aqui vai ter 1000 anos, vai ter o reino milenar, vai ter o povo reinando com Jesus. O reino milenar, que vai ser aqui mesmo, mas em outro mundo, completamente diferente. Governar com Jesus, Satanás vai ter os anjos, o demônio vai estar preso. Hoje ele não está preso, não. Satanás está solto mais do que nunca. Ele não está lá no inferno, ele está trabalhando, ele é o chefe. O mundo jaz com maligno e os demônios, mas no reino milenar ele vai ser preso, cadeias, algemas. Aí, e no milênio também vai ter pecado, porque vai nascer ímpio. Mas é por causa da natureza do homem, não é por causa da culpa de Satanás. Porque os animais vão ser dóceis, não vão ser mais inimigos do homem. Que hoje está, Satanás hoje, por causa da queda de Adão, afetou até os animais. Ele não vai passar perto de uma onça ou de um leão, de forma nenhuma. E no reino milenar não. A primeira vão, passando 1000 anos, a primeira vão ouvir a voz do Senhor chamá-los. E que quando vem Jesus, quando ele viu o Messias vir, os espíritos dos cristãos que estão lá, vêm tudo com Jesus buscar os seus corpos, onde estão. João 5:28, alguém quer ler? Devia ter falado antes, né? Vai vir uma hora que ele vai chamar todos que estão no seu corpo. Aqui, aqueles que serão ressuscitados na primeira ressurreição, corresponde a todos que tenham aceitado a Ele nesta vida. O que vão ressuscitar na primeira ressurreição, que aceitaram Ele. Quem leu o livro, Paulo Conselho, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Amém. Depois João 6:27. Ó, não vos maravilhei disto. Aqui, João falando,
Quando Jesus disse, mas você não fica admirado disso, você fica tão admirado disso, porque vem a hora em que todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz, a ouvir a voz. Aqueles que serão ressuscitados na primeira ressurreição, é claro. Aqueles que têm aceitado Ele nesta vida e tenha vivido com Ele desde o novo nascimento. Nascimento espiritual. Muitos falam que nasceu de novo. Dizem que é crente, diz que aceitou Jesus, mas vive numa vida depravada que todo mundo vê. Não tem nenhuma sombra de dúvida de parecido que é crente. Então não passou por um novo nascimento. Então aquele que passou por um novo nascimento espiritual terão parte na primeira ressurreição da vida. Vida com Cristo, corpo glorificado. Vão morar com Ele aqui. O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos perdendo tempo? Não. Nós estamos prevenindo para a nossa salvação. Nós estamos realimentando para nos santificarmos mais, para nós aprendermos mais da palavra dele, para nós podermos transmitir para os outros e para nós ficar ciente das coisas que estão acontecendo, para nós não ficar estranho, ficar xingando o governo. Os irmãos, não se deve xingar o governo, ele é homem, ele é uma criatura de Deus. O que deve fazer? Orar por eles. Eles não têm culpa de estão lá porque Deus permitiu. Deus é o povo que merece. Você acha que o povo merece um governo bom? Cada um quer puxar as coisas para si. E quem entra lá também está olhando para o lado dele. Ninguém é perfeito. Perfeito é Jesus. Então nós cristãos, nós estamos cientes disso. Está lá, está aqui. Porque Deus colocou. Se é da vontade de Deus, nós não sabemos. Que nem todas as coisas que acontecem é da vontade de Deus, mas da permissão dele nós sabemos que é. Se ele não permitir, não acontece. Então, e a segunda ressurreição? É a da condenação. Tem que prestar atenção nisso. Que acontecerá aproximadamente 1000 anos depois da primeira ressurreição. Na realidade, no final do milênio, incluirá todos os ímpios que morreram sem um novo nascimento, sem fé, sem crer em Cristo. E será o momento do grande trono branco, que é o lado esquerdo de Jesus, como nós vemos no sábado passado, no Mateus capítulo 25. Então, vejam só o que ele fala no Evangelho de João capítulo 6, 27. Pode ver. Parece que sai do assunto, mas não é uma exortação para nós. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste, para a vida eterna, a qual o Filho do Homem nos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Depois, 39 depois. Olha bem. Então nós cristãos devemos prestar atenção nisso. Trabalhar. Não pela comida que perece. Porque muitos estão trabalhando pela comida que perece. Não estão preocupados que vem depois da morte, com Bíblia, com o Evangelho, com nada. Muitos estão preocupados com dinheiro. Irmãos, nós preocupamos com o dinheiro, mas acima do dinheiro nós temos algo melhor que nós estamos apontando, olhando para cima. É ruim se você está com dinheiro acima. As riquezas, as coisas estão acima das espirituais. Então eu não tenho espiritual. Não pela comida que perece. As coisas desse mundo perecem. Quantas pessoas que nem conhecemos no passado, eu começo a lembrar, não existe mais. Nós não vamos ver mais. Lembro meu pai e minha mãe.
mentira. Eu lembro, eu tenho a foto dele quando morava num sítio lá, olha assim. Não vamos ver mais. Se ele partiu com Cristo, nós vamos viver junto com Cristo e não partiu com Cristo. Irmãos, os pessoal pensa que é brincadeira, não acredita. Para a vida é agora, mas pela comida que permanece, é o alimento espiritual. Bíblia, o que está escrito a palavra de Deus, para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, é Ele que dará. Filho do homem, Jesus, filho da humanidade, quer dizer filho do homem. No que eu vi, que eu entendi, filho da humanidade. Porque ele nasceu aqui, nasceu de Maria, de mulher, ele nasceu na humanidade e se fez carne. Porque aí fala assim, ó, Filho do homem vos dará, porque a este o Pai deu o Senhor. A Jesus o Pai deu os filhos para Jesus e assinou. Agora vamos ver a vontade do Pai, versículo 39. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Amém. Eu posso fazer Apocalipse 20, versículo 4. Olha, ele fala, e a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca. Então o Filho está falando que a vontade de Deus, que é o Pai, é de tudo que Ele deu, que é Deus Pai que deu nós para Jesus, que Jesus veio e Deus nos traz o Espírito de Deus trabalhando, que Deus está falando aqui, ó, que me deu, não se perca, mas que o ressuscite no último dia. Então nós estamos muito felizes com isso. Com o corpo glorificado, não com esse corpo. Você vê, já achou Apocalipse 20, de versículo 4. Depois tem o versículo 6, depois no 11, depois no 15. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam um sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Olha bem, esse versículo, olha bem o que ele diz. Então João, na visão, isso aqui é futuro, irmãos. Apocalipse, talvez nós já estamos no Apocalipse, não sabemos quanto tempo. Então ele falou que viu tronos, e assentaram-se sobre eles, sobre o trono, e foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados, ó, pelo testemunho de Jesus. Nós não estamos sendo degolados pelo testemunho de Jesus. Você sabe o que nós temos que degolar hoje? Responde, Daniel. A minha carne. Eu tenho que degolar o velho homem. Pois aí temos. Mas aqui não é, eles foram degolar, morreram. Nós não vamos, ninguém vai degolar, matar nós. Nós temos que matar a nós mesmos. A vida, aos poucos. Então, daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus. Nós temos que fazer isso pelo testemunho de Jesus. E pela palavra de Deus, ele está dizendo aqui. E aquele que não adoraram a besta, ele já sabe aqueles que não vão adorar a besta, nem a sua imagem, que vai ter a imagem, e não receberam o sinal na testa, nem nas suas mãos, e viveram, reinaram como com Cristo 1000 anos.
Sabe, irmão, uma coisa para a gente quebrar a cabeça e pensar, porque eu nunca vi ninguém falar isso, é pensamento meu, mas tem muita lógica, tem fundamento. Eu falei para os irmãos, a gente pensa assim, mas como é que você vai viver? Aquele que vai ter o sinal da besta, não vai poder comprar, ele vai perder o dinheiro, não vai poder viver, mas como é que ele vai viver sem comprar? Não vai poder trabalhar, ele vai ficar isolado, ele vai ser proibido. É a mesma coisa se você não tiver um documento em dia você não vive, é difícil. Então, por quê? Aí eu comecei a pensar bem, olha bem, a gente olha hoje, vamos ver o exemplo de hoje, você não vê pessoa morrendo de fome, você tem um pobre aí, você vê pessoa não tem condição de comer, as pessoas ricas, outras pessoas ajudam, dão dinheiro, ajuda para eles, não passam fome. E na grande tribulação, os outros do lado, porque nós somos zombados pelo mundo, nós cristãos, nós somos passados como bobo, não é? Como ignorante, perdendo o seu tempo em igreja, andando com Bíblia, andando aí, estudando. É isso aí, quer dizer. Quando chegar na época, vejam só se pode ser isso, nós sabemos chegar lá. Se nós vamos chegar, eu não sei. Mas os que vão chegar vai saber. Então, o do outro lado que está com o sinal da besta, tudo contente, que eles estão livres para poder comprar, vender. E olha assim, coitado desses miseráveis aí. Vamos ajudar eles. Ele não vai poder comprar nem viver. E é isso aí, vai ser pelo contrário. Porque Deus, Ele usa os ímpios, os cruéis para ajudar os filhos dele. Para quem é que está sustentando os irmãos? Os irmãos cristãos trabalham para pessoas que não são crentes. Rico que dá um trabalho, sustenta, empresas. Já pega desde já. Mas por quê? Deus, às vezes você recebe um presente, algo que te ajuda. Deus que coloca no coração. Quando a gente recebe algo, lembra que é Deus. Deus usa as pessoas para poder servir o filho dele, o outro que está necessitado. Quando eu ganhei com um acordeão de 120 watts do irmão João Vieira, eu falei que eu vim orando a Deus. Quando eu falei para ele, falou, sim, irmão. Então Deus me usou. Deus, Ele foi galardoado. Então aqui nós vemos isso. Então aqui ele classifica a outros santos da grande tribulação que entregaram a sua vida por causa de Cristo. A ideia é que estes serão incluídos na primeira ressurreição quando acabar o milênio. Isso na grande tribulação. Nós estamos vendo as pessoas degoladas, muitos. Os que foram os profetas já, que foram Isaías, foi ferrado por meio, dizem. Eu vi em 2 lugares da história, vocês pensam que Isaías, numa história eu vi um desenho no livro. A gente vê isso, só procurar ver. Foi pendurado com as pernas assim, amarrado, e foi ferrado, que nem forquilha, de cima para baixo. E outro já disse que não, foi posto dentro de um pau oco. Isaías, imagina, outro com o trançador lá, você imagina só, você roendo por meio. Tem isso, irmão. Se que lá em Hebreus fala, foi ferrado por meio, o é de assim, o é de assim, eu não sei, daí é especulação. Então, aqueles que vai ser então incluídos na primeira ressurreição da vida, eles vão desfrutar de todos os privilégios, acabando aquele sofrimento. Então, no reino milenar. Se aquele que for morto na grande tribulação, ele vai ressuscitar logo, está perto para ele ressuscitar, tudo por glorificar. Agora, aqueles que for salvo na grande tribulação, por vista, muito vai crer que Jesus, ele tocaria olhar nele. Aí ele não vai ter, não vão morrer. Aí já entra no milênio com esses corpos. Nós estamos aqui com a velha e a nova natureza. E aí esses vai ter filho, vai procriar e vai encher a população de novo. O reino milenar é muito ímpio. Mas não que vai entrar antes desse mundo para lá, não vai entrar ímpio. É salvo, mas lá vai nascer ímpio. Como eu falei, não vai dar para ler outro dia, na hora que é esgotado. Se alguém abriu, leia só, mas outro dia a gente acaba explicando o versículo 6.
santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Eu lembrei disso no começo, eu estava aqui, eu nem lembrava, né? Fala, bem-aventurado, ele disse. E bem-aventurado e santo. Você sabe o que é santo? Separado. Santo é separado, consagrado, separado do mundo. Isso que é santo. Não é que é santo São Sebastião, São Paulo, São José. Não, santo, tudo nós é santo, porque é separado, quer dizer isso. Não é que é santo, não tem pecado. Nós somos pecadores, Então ele fala que vão ter parte da primeira ressurreição. Então, meu filho, que a hora está esgotada, nós continuamos, se Deus permitir. Esse livro aqui é 12 capítulos, e parece que 13 versículos esse capítulo aqui. Amanhã, culto de manhã, quem puder vir, vem. Estamos estudando Hebreus. Amanhã acho que já está no capítulo 7, lembramos. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos lá. Amado Deus e Pai, agradeço a Ti por mais essa oportunidade que nos deste. Não somente oro todos. Que possamos estar amanhã aqui, Pai, de acordo com o Teu propósito, com a vontade. Por Jesus. Amém. Que nós vamos cantar. Para o hino? 259. 259. E cantar na sanfona, vai no teclado. 259. Viu, Madete? Tem uma casa, ainda velha, a Rosinha que vem.
Irmão Paulo, termina com oração. Se puder vir amanhã, venham. O que não puder, venham também. Senhor, agradecemos mais uma vez por mais um culto, né, por mais essa hora, por sua casa, por mais Amém. uma vida, né, por ter nos sustentado. Agradecemos por tudo que aqui foi realizado, né, pelo estudo da sua palavra, Amém. por essa confiança que nós temos na nossa ressurreição com Cristo, né, Amém. nossa morada eterna, Amém. ao lado do nosso Senhor e Salvador Jesus, Amém. pelo seu amor, pela sua bondade, pelo seu sangue e amado de Cristo. Agradecemos, né, por cada um que aqui esteve, especialmente os que nos visitaram. Pedimos, né, pelos nossos irmãos que estão com problema de saúde, que o Senhor possa estar abençoando cada um, né, lembrando, preparando, né, as suas necessidades. No caso, agradecemos pelo irmão Elinho aqui, pelo irmão Marcelino lá, que o Senhor possa estar abençoando, né, ela e a família, que o nosso Senhor possa estar agradecendo cada um. E agradecemos mais uma vez pelo pastor, né, que o Senhor tem sustentado ele, dando o suporte necessário. E mais uma vez, né, agradecemos por tudo que Jesus fez por nós na cruz, por Calvário, dando a salvação e a nossa vida eterna. Por isso nós pedimos em nome de Jesus, agradecemos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.